E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar trazendo aqui uma análise de dados em cima dos acidentes do trabalho do Ministério do Trabalho, no período lá que a gente consegue coletar no site. O que eu queria pedir para vocês? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem aí o que vocês acharam. A gente vai estar trazendo bastante percepção. E qual que é a ideia desse vídeo, né? Como que a gente pode agregar valor nas empresas com análise de dados ou com qualquer outra coisa relacionada à segurança, né? A gente sabe que a segurança aí, em a maioria das empresas ou em todas, ou às vezes o que não é velada é meio escondido, mas é um pouco desvalorizada, né? O profissional da segurança é desvalorizado e como que a gente quebra esse tabu da, da desvalorização, né? Para praticamente para todos as empresas, a segurança ou a equipe de segurança é um custo. E como que a gente quebra isso, né? Na minha opinião, agregando um valor, né? Então, como que a gente é, muda a percepção das pessoas relacionada à segurança? Então, a gente precisa agregar valor para a empresa. E como que a gente agrega valor? Né? Uma opção aqui que eu vou dar é uma análise de Power BI. Então, a gente faz uma análise de dados detalhada. No caso aqui, eu vou estar trazendo os acidentes do Ministério do Trabalho, mas aí você faz na sua empresa com análise mais detalhada para você ter uma percepção diferente e isso agregar valor, dar competitividade de mercado para a empresa. Eu acredito que é dessa forma que a gente vai mudar a visão dos empresários, das empresas relacionada à segurança, né? Porque todo mundo coloca a segurança como um custo. Porém, na minha opinião, aí com tempo de experiência, eu acho que a empresa que tem segurança ou se dedica para segurança, ela tem um diferencial no mercado. Então, ela tem mais competitividade, ela vai produzir mais, ela vai gastar menos e vai dar mais lucro. Então, a segurança ela causa isso. E talvez seja essa percepção, esse feeling que os profissionais da segurança não têm ou não tiveram ainda para agregar nas empresas, né? Às vezes eles fazem tudo isso, eles agregam valor, porém eles não conseguem mudar a percepção, eles não têm esse infinity que ele precisa mudar a percepção das pessoas relacionadas à segurança para a gente ter mais valor, para a gente poder ganhar mais, enfim, para a gente poder trabalhar mais tranquilo aí nas nossas atividades. Então, uma forma aqui que eu estou apresentando para vocês é uma análise de Power BI, de dados com Power BI, né? Para a gente estar agregando um valor às empresas. No caso aqui, eu estou fazendo uma análise de acidentes. Então, vamos lá para análise? Então, pessoal, um ponto importante é que os dados que eu tirei do Ministério do Trabalho, então esses dados já estão filtrados. Então, lá no site do Ministério, eles têm lá um dash deles, e ele deixa a gente extrair algumas coisas lá. Porém, eles não deixam extrair todo o. Não deixa, né? Não tá fácil extrair todos os dados para a gente fazer uma análise mais abrangente. Então, de acordo com os filtros que já tinha lá, eu fui tirando os dados e fui montando aqui o dashboard para fazer a análise que eu gostaria de fazer aqui e apresentar para vocês. Então, aqui, primeiro ponto é o número de acidentes, né? Então, o período que eles mostram lá no site é de 2014 a 2021. Então, a gente já pode ver aqui, coloquei uma linha de tendência aqui no gráfico, o número de acidentes está caindo, aqui no caso 19% no período, né, de 2014 a 2021 tem uma queda aí de 19%, e aí a gente vai colocar vários fatores, né? Tem aqui, vocês verem no gráfico que em 2020 foi bem no ano que estourou a pandemia, tem uma redução gigantesca, é, ali em 2015, 16 e 17 também tem uma influência que era referente ao desemprego. Então, a gente teve uma crise aqui no Brasil não, aí no Brasil, a gente teve uma crise no Brasil de emprego e tal, e caiu bastante o emprego. Então, consequentemente, se não tem pessoas trabalhando, caiu o número de acidentes também. Então, 15, 16 e 17 teve uma queda relativa, né, de acidentes. E aí 18, 19, esse número vai voltando ali tentando voltar aí o patamar ali de 2014, aí depois vem a pandemia e pum, joga esse número lá para baixo. 2021, a gente ainda estava em pandemia, então o número ainda é baixo e talvez a gente vai começar a ter uma visão melhor aí se essa curva de tendência ela vai continuar caindo ou não, mas ela, de acordo aí com os dados, ela ainda está caindo, né? No período está caindo 19%. De 2014 a 2021, o número está em 19% negativo aí de
menos acidentes. Isso é um ponto bom, independente da pandemia ou não. A ideia é que todo o SESMIT, né, o Ministério do Trabalho, todo esse monte de pessoas aí que trabalham com isso, esperam que o resultado, que essa linha de tendência sempre mantenha para baixo, sempre diminuindo, né? Mas depois a gente vai ver uma outra percepção que só o número absoluto não faz muito sentido a gente avaliar, né? Eu trouxe um outro dado aqui, mais tarde a gente vai ver. A gente também traz esse dado aqui de número de acidentes, aqui do lado vocês podem ver o mapa, por estado, né? Então, qual que são os estados que mais acontecem acidentes? São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, aqui praticamente aqui os primeiros países, ou os primeiros estados aqui, que mais tem acidente aqui a região sul e sudeste, que mais tem acidentes. Então, essas são as regiões aí que São Paulo disparada aí, quase o triplo do segundo colocado, que é Minas Gerais. Mas é uma visão que a gente tem. Então, qual que é o estado, qual que é o lugar onde tem mais acidente no trabalho? São Paulo. Tem São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Bom, meu, esses três aí são os estados que mais machucam pessoas, né? Aí aqui eu trouxe aqui do lado também um pareto referente à atividade. Lembrando, lá no site do Ministério do Trabalho, as atividades, eles já me dão as 10 maiores atividades, né? As 10 atividades que mais acontece acidente, né? Que tem um volume maior de acidentes. E aí eu fiz um pareto em cima dessas 10. Eu fiz a conta aqui, essas 10 atividades, elas representam 25% do número de acidentes. Então, isso no período, tá, pessoal? Então, tudo o número que eu tô falando é de 2014 a 2021. Então, a somatória disso tudo aqui, 25% ela vai estar nessas 10. E aí dessas 10 eu fiz um pareto, desses 25% eu fiz um pareto aqui pra gente ver, vou até abrir aqui pra vocês, pra gente ver, né, quais são as atividades aqui que mais machucam pessoas. Então, primeira atividade aqui é atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro, tá dando 30%, né, já dos 25%. Nós começar a falar isso, vou dar uma de Dilma aqui falando aquelas porcentagens delas. Mas enfim, desse número que a gente tem dessas 10 categorias, e lembrando, essas categorias, elas estão relacionadas ao KINAI. Então tem a classe, a categoria e a subcategoria do KINAI. Então essa aqui basicamente é a subcategoria, né? Então tem uma categoria hospitais, aí dentro dos hospitais vai estar hospitais que não são pronto-socorros e hospitais que são pronto-socorros. Eu acho que até aqui tem o dado que são de atividades de pronto-socorro. Aqui no caso essa é exceto pronto-socorro. Segundo vem comércio varejista, depois administração pública, construção civil, transporte rodoviário, exceto produtos perigosos. Aqui ó, falei para vocês. Atividade de atendimento em pronto-socorro em unidades hospitalares. Então, tanto tem atividades que não são de pronto-socorros e atividades que são de pronto-socorros estão dentro dos 10. Correio, né? Atividade de correio nacional, coleta de resíduos, limpeza e abate de aves. Então, esses aqui são as 10 atividades, né, segundo o KINAI, que mais machucam pessoas. E aí, vocês vão estar falando aí com certeza, né? Pô, Rafael, essa questão aqui da atividade de atendimento hospitalar, isso é por conta do Covid, né? Então, pensei, o Covid chegou e, né, a- contaminou um monte de pessoas da área da saúde e com isso esse número ficou gigantesco. Falei, beleza, eu tive essa percepção. Não sei se você esteve aí, né? Mas eu tive essa percepção. Falei, tá bom. Então, vamos analisar só dentro aqui da atividade hospitalar, que não é pronto-socorro, o histórico, né? Então, fiz um filtro aqui de 2014 a 2021, tá dentro desse cartãozinho aqui, pra gente ver se a pandemia, ou o ano da pandemia, teve um impacto muito grande. E quando a gente olha o gráfico, a gente já vê que não teve nenhum impacto. Então a gente vê que essa atividade é uma atividade que tem muitos acidentes do trabalho, né? E aí é diferente, e aí a gente pode ter essa percepção. É, um corte para um profissional da área da saúde, né? Um corte no dedo, né? Dependendo do material que for, é um acidente, vamos dizer, entre aspas, perigoso, né? Porque
pode ter um contato ali de outra pessoa, do sangue de outra pessoa. Então, qualquer cortezinho, qualquer coisinha no ambiente hospitalar é considerado um acidente do trabalho e vai abrir CAT e tudo mais. Vai todo o processo de acidente, investigação. Vamos trazer esse mesmo contexto para a área da construção civil, né? Um carpinteiro dá uma martelada no dedo. Pô, é um acidente também, né? Porém, esse martelada no dedo na construção civil, ela não vai ter a mesma importância ou a mesma significância do que um corte na área hospitalar, né? O corte na área hospitalar, a pessoa pode se infectar ali e pegar uma doença gravíssima. No martelado dedo ali do carpinteiro, dificilmente ele vai comunicar isso, né? Não vai ter um processo para toda vez que você der uma martelada no dedo, você tem que comunicar que é um acidente do trabalho, tem que ir para o hospital, abrir CAT, enfim. Então a gente tem essa percepção, pelo menos eu tive essa percepção. E quando a gente vê os dados, vê que, ó, principalmente aqui, ó, primeiro ano da pandemia 2021, 2020, putz, não, praticamente estava um pouquinho abaixo da média ainda. Não teve nenhum pico, assim, por conta da pandemia, a questão desse tipo de atividade, né? Então a gente vê que não foi a pandemia que trouxe esse número absurdo aqui, né, de 30%, no caso desses 10 que a gente está avaliando, o número da atividade de hospital. Né? Então, o hospital sim machuca bastante pessoas. É óbvio que o grau aí do, do quanto que ele machuca, e a gente vai analisar outras coisas aqui. É, então é isso, pessoal. Aí você vê construção civil, ó, construção civil acho que tá no quarto número, né? Que aqui é uma subcategoria da construção civil, que é a construção de edifícios. Tem outra construção de ponte, tem outro tipo de construção, mas a construção de edifício aqui está em quarto. E a gente pode avaliar aí, né? Então, número de hospitais é muito maior, a quantidade de acidentes é muito maior. Isso números absolutos, né? A gente não está considerando aí qual que é o tipo de tratamento, se teve afastamento, se não teve, depois a gente avalia isso. Aí beleza. Aí a gente fez isso, agora a gente vai avaliar quais são as funções? Isso de acordo com o site lá, quais são as funções que mais machucam? Então eu trouxe aqui acidentes totais, absolutos, né? E aí a gente vai avaliar aqui um a um. Então, seguindo muita linha do que tem lá no acidentes totais, então o técnico auxiliar de enfermagem é a função que mais se machuca no Brasil, no período, né? Aí depois vem o alimentadores de linha de produção. Aqui vai vir todo tipo de fábrica, né? Trabalhador de serviço de manutenção de edifícios. Aqui entra um pouco da construção civil, né? Que é o cara, o zelador ali, que eu acredito que tá dentro de- desse CBO, né? O trabalhador ali que trabalha na manutenção do condomínio, né? De qualquer edificação. Aí, o operador de comércio de loja provavelmente deve ser relacionado a mercados, né? Tá aqui. Auxiliares, assistentes e agentes da administração. Isso aqui está relacionado à parte de governo, né? Funcionários públicos, aí mega tarefas e afins, motoristas de veículos, trabalhadores de serviço de coleta de resíduo, ajudante de obra civil. Caraca, o ajudante de obra civil tá no nono aqui, né? E o décimo aqui tá o cara do carga e descargas. Então, a gente tem pessoas de fábrica, tem pessoas de hospitais, pessoas de obra, pessoal da logística tá aqui, né? Pessoal de mercado também. Não achei que mercado apareceria aqui. Ah, tem o pessoal da manutenção de edifícios que acho que tá dentro da construção civil isso aqui também, né? Dentro de obra. Tem o pessoal do mercado aqui também que se machuca bastante. Então, em termos de números absolutos, são esses, né? Agora a gente vai fazer um filtro aqui, simplesinho, para ver desses números absolutos quem é que mais morre. Então, qual que é a atividade que mais morre? Então, ó, então a gente já vê que tem um número absurdo aqui referente a motorista de carga em geral. Então, dentro de todos os trabalhadores, os motoristas, né, que estão na rua, provavelmente de caminhão aqui, são os que têm um número maior de acidente no período. Aí já vem em segundo, ajudante de obra, operador de comércio. Aí você fala, caraca, operador de comércio em loja e mercados. Então, mercado, quem diria? Mercado está em terceiro lugar aqui
Os operadores de mercado estão em terceiro lugar das funções que mais morrem, né? Aí vem vigilante, alimentador de linha de produção, trabalhador de carga e descarga, aí o trabalhador de manutenção de edifício, motorista de veículos pequenos, transporte de estrutura de alvenaria, aqui ó, outro cara de obra aqui também, ó, trabalhadores de estrutura de alvenaria. Aqui é o ajudante, provavelmente aqui vai ser o pedreiro, e agente, assistente auxiliares administrativos. Esses caras aqui são caras da administração pública aí. Provavelmente é os caras da prefeitura aí que trabalham também, né? Que são concursados, eles acham que devem entrar como esse tipo de atividade, esse tipo de função. Mas aí a gente já tem uma visão diferente, né? Então a gente viu que no número geral, o cara que mais se acidenta, né? Ou a função que mais se acidenta é o técnico auxiliar de enfermagem, já o cara que mais morre é o motorista. Então aí, para quem trabalha com logística, é um número aí para a gente ver, né? Então, pensando aqui que essas funções da minha empresa são áreas, né? Então, porra, a área da logística é uma área que eu tenho que tomar cuidado. Então, a área da logística e a área da parte de manutenção civil, de construção civil, é uma área que a gente tem que tomar cuidado e tem que ter um pouco mais de atenção. E, óbvio, tem trocentos mil fatores aí que acontecem os acidentes, mas são números que a gente vê que chamam a nossa atenção e aí a gente, né, eu vou gastar mais energia em quem? No cara que tá aqui embaixo ou no cara que tá aqui em cima? Então a gente vai gastar mais energia aqui e as ações têm que ser mais rápidas para esse tipo de atividades aqui, de funções, para a gente tentar diminuir esse valor, né? É, então, beleza, referente a mortes, aí eu trouxe um outro gráfico aqui referente a tratamento, né? Então, o número de acidentes lá em cima e quais são os que têm tratamento. Então, se a gente vê aqui, ó, a quantidade de acidentes que a gente tem é, que tem afastamento menor que 15 dias, ele é o maior em todos os anos, né? E aí depois vem pelo maior que 15 dias, depois sem afastamento e por último a quantidade de óbitos, né? A quantidade de óbitos comparada aos outros é bem pequena, mas porém ela é relativa. Mas a gente vê aqui, ó, então o menor que 15 dias. Então a gente vai fazer um filtro aqui embaixo, né? Das atividades. Então pensa aqui, ó, essas atividades aqui que mais machucam pessoas. Vamos fazer uma análise aqui embaixo. Dessas atividades, os acidentes que acontecem aqui, menor que 15 dias, quais são as atividades que estão aí no maior, né? Então, se a gente fazer uma análise aqui no gráfico, ainda assim continua a atividade de pronto atendimento, né? Atividade de pronto atendimento, que é a questão dos hospitais. Ele tá disparado aqui, que é a atividade onde tem mais acidente. Depois vem comércio varejista, provavelmente aqui, ó, mercado alimentício, supermercados. Depois vem administração pública, construção civil, transporte rodoviário, atividade de correio, coleta de resíduo. Aí aqui outra atividade, aqui já é pronto-socorro. Depois limpeza urbana e restaurantes similares. Então, ó, restaurante aparece aqui entre os 10 aqui maiores que acontecem acidentes com afastamento até 15 dias. Aí agora a gente vai ver quais são as atividades que têm afastamento maior que 15 dias. Basicamente são acidentes mais graves, né? Então, aí ó, já aparece. O hospital já nem tá aparecendo aqui. Deixa eu ver se aparece o hospital. Putz, aparece, mas já tá lá depois do quinto, né? Tá em sexto. Então, atividade que acontece acidente, os acidentes mais graves, construção civil. Então, construção civil, tá? Construção de edifício, depois vem administração pública em geral, né? Provavelmente essa administração pública em geral deve vir os casos das prefeituras, tá, né? A parte de construção das prefeituras, né? Sempre tem concurso aí, pelo menos por um período da minha carreira eu acompanhei alguns concursos públicos e vi lá que tem ajudante, pedreiro, os caras da manutenção ali das prefeituras. Então, provavelmente esse número deve estar relacionado a esses caras. Aí, em terceiro lugar vem o transporte rodoviário, exceto produtos perigosos. Aí depois vem mercados. Mercado tá em quarto lugar. Caraca. Bancos. Porra, banco. Talvez aqui impressionou aqui o banco tá aqui, né? Bancos múltiplos, carteira de comércio. É isso aí. Aí depois vem hospitais, criadores de bovino, restaurantes similares, limpeza e atividade de correio. Aí, sem afastamento,
Então, os acidentes que não têm afastamento. Nossa, os dois hospitais aqui, nas duas atividades dos hospitais, seja ele pronto-socorro ou não, eles estão em primeiro. Depois vem administração pública, correio, frigorífico, abate, frigorífico, fábrica de açúcar bruto, transporte e agente de saúde. Nossa, então, basicamente aqui, as principais atividades que acontecem acidentes sem afastamento é hospital e a parte de frigorífico, né? Tem um pessoal do transporte aqui, mas o que mais apareceu foi aqui, ó, atividades relacionadas a hospitais e a frigorífico, né? E agora quando a gente vai para óbito, quais são as atividades? Isso traz até um pouquinho lá do gráfico aqui da função, né? Se motorista é o que mais morre, consequentemente, transporte rodoviárias de cargas não perigosas é a atividade que mais mata pessoas. Depois vem construção civil, atividade de vigilância e segurança privada, administração pública, criação de bovinos, construção de rodovias e ferrovias, cultivo de soja. Aqui é mercado, fábrica de açúcar e transporte. Então, pessoal, só aqui na análise que a gente fez aqui, já dá pra gente ter uma percepção, né? Hospital, acontece muito acidente, né? E, e as funções aqui que aparecem, né, também estão relacionadas aos hospitais. Construção civil, né? Construção de edifício também está aqui. E um outro que apareceu aqui é a parte de transporte, né? Transporte e logística. Então esses caras aí são, pelo menos na análise que eu fiz aqui, são as pessoas que mais acontece acidente, né? Então, percepções aqui, o número de acidentes estão caindo, independente da pandemia ou do número lá que a gente viu. O lugar que mais acontece acidente é São Paulo. As funções, né, que mais acontece acidente estão relacionados a a parte de hospital, porém os óbitos, né, os acidentes mais graves estão relacionados à construção civil e a transporte. E aqui a gente vê a mesma coisa relacionada às atividades. Aqui a gente também fez uma análise um pouquinho mais detalhada, que é dentro do. Deixa eu mudar isso aqui. Dentro dos hospitais, né? Se o hospital e o pessoal do hospital tem um volume muito grande de acidentes, vamos fazer uma análise mais detalhada em cima disso, né? Então, aqui, nesse detalhe, né, das principais atividades, os acidentes, né? Qual que é o agente mais causador ali, né? Ferramentas, máquinas e equipamentos, ser vivo, substâncias químicas, superfície de estrutura, área de ambiente de trabalho, mobiliário ou embalagens, recipientes. Então a gente consegue ver aqui os agentes causadores dos acidentes. Quais são as partes atingidas, né? Então dedo, mão ali estão em primeiro lugar, dedo bem disparado. E aí a gente já começa a ter uma percepção, né? Na onde que a gente vai atuar aqui na parte do corpo que está sendo mais atingida. Aqui quais são as funções dentro dessa parte da atividade do hospital, quais são as funções que mais se machucam, então técnico auxiliar, enfermeiros afins, aí trabalhadores de serviços de manutenção, então vai variando, né? Mas o que mais se machuca vai ser o técnico auxiliar ali de enfermagem. E os agentes causadores, né? Então, ataque de ser vivo contra pessoas, queda de pessoas do mesmo nível, impacto de pessoas, atrito, abrasão, queda de pessoas de diferentes níveis. Então, basicamente aqui está como ataque de pessoas, né? Ataque de ser vivo contra pessoa doente ou material infeccioso. Então, basicamente a pessoa fica doente porque teve um contato ali com outro ser vivo. No caso, o ser vivo é um vírus, uma bactéria, acredito que seja isso, né? Eu nunca trabalhei em hospital, mas eu acredito que quando você vai reportar ali uma CAT, você deve colocar isso, porque é uma bactéria ali, um vírus. Eu acho que está relacionado a isso, né? E quando a gente traz essa mesma análise voltada para a obra, que a gente vê aqui no agente causador? Ferramentas e máquinas tem primeiro também, isso é bem superficial, pode ser qualquer ferramenta ali que a pessoa tá. Superfícies, substâncias químicas, eu acho que esses são os três aqui mais destacados, né? Quando a gente vai na parte do corpo, dedo também continua sendo o maior parte do corpo atingida e também aqui tá como o pé, né? O pé não tá tão longe aqui do dedo não, né?
dedo, pé, mão, aí os outros já vinham ficando mais parecidos. Mas os três maiores aqui são esses. Quando a gente vai para as funções, o ajudante está em primeiro lugar, depois vem trabalhador de estrutura de alvenaria. Eu estou colocando esse cara como pedreiro, né? Eu acredito que seja isso, né? O cara que faz estrutura de alvenaria é o pedreiro. Trabalhadores de montagem de estrutura de madeira, metal, compositos em obras, deve ser o carpinteiro, né? Montador de estrutura de concreto armado, deve ser o armador, e aqui já vem supervisão, trabalhador de eletricista, pintor, manutenção de edifícios, e é isso aí. Mas os três maiores aqui, né? Ajudante, pedreiro e carpinteiro. Nessa ordem aí dos caras que mais se machucam em obra. E aqui quando a gente vem para a situação geradora, um ponto aqui, né? Então, impacto sofrido por pessoa, essa questão de impacto, né? Serviço por pessoa, contra objeto, aprisionamento de membros, pode ser infinitas coisas, né? Mas uma coisa que é bem específica que chama atenção é a queda de diferentes níveis que está em segundo lugar, né? Então, quando a gente vê, porra, queda de diferentes níveis, isso aqui é trabalho em altura. Então, o número de acidentes de trabalho em altura é alto dentro da construção civil, né? Ele está em segundo lugar aqui, relacionado a todos os outros, né? E lembrando aqui são os 10 maiores, né? Vai ter mais aqui para baixo aqui, porém lá o site do Ministério do Trabalho não dá esse dado pra gente, mas eu peguei os 10 maiores. Então a gente já tem uma visão aqui, né? Queda de níveis, reação do corpo de movimento, esforço excessivo, ó, outra coisa relacionada à ergonomia, mas tá lá por último, né? Ataque de ser vivo, provavelmente esse último eu não fiz uma análise em cima disso aqui não, mas pode ser que isso seja relacionado à pandemia. Ou não, né? Não sei. Tem que avaliar os números, mas é algo que, embora esteja em último aqui, ele não dá tanta. Quando a gente vê os dados, né? Eu não vou gastar tanta energia nos últimos aqui, nos números menores. Eu vou gastar mais energia aqui nos números maiores, né? Mas se fosse fazer uma análise mais detalhada nisso, a gente poderia ver se faz algum sentido a questão da pandemia tá trazendo esse número para cá. Ó, que nem aqui, esforço excessivo. Isso aqui tá relacionado à ergonomia, né? Mas, porra, dentro de todos os outros aqui, eu vou mexer nesse daqui, ó. Vamos fazer uma continha bem besta. Esse impacto sofrido por pessoa, ou até mesmo aqui a queda de pessoas de diferentes níveis, é 5 vezes maior do que esforço excessivo. Então, é óbvio que eu vou dar mais importância numa questão de prioridade para esses caras aqui que estão acontecendo com mais frequências, né? E é isso, pessoal. Análise de dados é isso. Então a gente olha, puta, vou fazer uma super mega ação para esforço físico, sendo que trabalho em altura tá aqui em cima. E é mais específico, né? Tipo, são duas coisas específicas: trabalho em altura e esforço excessivo que está relacionado à ergonomia. Os outros são mais genéricos. Então, impacto sofrido por pessoa. Putz, pode ser qualquer batida. Ou impacto de pessoa contra objeto. Pode ser uma batida ou qualquer tipo dessa forma. Atrito ou abrasão é muito superficial. Os que são mais específicos seria trabalho em altura e ergonomia aqui, dentro desses aqui, né? Tem queda de mesmo nível, e aí pode estar relacionado a várias coisas. Mas, óbvio que eu vou gastar mais energia aqui numa ação para o pessoal da queda, né? Então é isso, pessoal. A análise que eu trouxe. Bom, um detalhe, né? Se você tá aí, que é importante aqui? Uma coisa que eu fiz, eu falei, caraca, número absoluto ele é um número meio ilusório, né? O que eu fiz? Então eu fui lá no site do CAGED e trouxe a questão dos trabalhadores. Então, fazer uma taxa aqui de acidentes. Então, nada, né, pra gente comparar acidentes, então, até mesmo para tentar pegar esses números que estão abaixo da linha de tendência aqui, que estão bem abaixo, que seria 2015, 16, 17, 2020, falei, caraca, como que esse número está se comportando em relação à quantidade de pessoas trabalhando, né? Então, fui lá no site do CAGED, peguei o número de trabalhadores por ano, né? Na média por ano, e trouxe para cá para a gente fazer uma taxa de acidentes. Aí a taxa, eu fiz uma taxa bem simples, tá, pessoal? Peguei o número de acidentes, multipliquei por 11, que seria
11 meses, né? Contando que um mês é férias, e multipliquei por, por 176, que seria o número de horas por dia, para a gente ter esse número aí. Então, horas por mês, quantidade de mês no ano e quantidade de trabalhadores, isso por 1 milhão de horas, né? Dividido por 1 milhão de horas. Então, a cada 1 milhão de horas, quantos acidentes acontecem por ano? Né? 1 milhão de horas trabalhadas. Então, a gente vê aqui, ó, que a diferença entre 2014 e 2021, ela tem uma pequena diminuição aqui de aproximadamente 2 pontos. Os picos aqui, mesmo com a taxa, né, teve menor desemprego, teve mais desemprego, né? Então, as taxas caíram, sim, então não é o número absoluto, não. Teve uma diminuição da taxa, né, mesmo. Aí aqui, o 2018-19, a taxa sobe, né, e 2020 ela cai muito, e aí a gente tá falando de taxa, pessoal, não é mais número absoluto. Então, realmente os acidentes diminuíram aqui proporcionalmente à quantidade de horas que estavam sendo trabalhadas, né? Basicamente é isso, né? Se eu trabalho mais horas, na teoria acontece mais acidentes. E aqui a gente vê que não, aqui a gente trabalhou menos horas, né? Teve menos pessoas trabalhando nesses anos e teve menos acidente. Então, o número veio diminuindo também, né? Aqui, esses 2 anos, são anos que estavam retornando, mas eles não puxaram tanto para cima. A pandemia jogou lá para baixo. Em 2021 também tá lá embaixo, né? Tá bem abaixo aqui. Então a gente já consegue ver que ainda assim com a taxa tá tendo uma diminuição relativa aqui, que é 16% dos acidentes, ou 16% da taxa está diminuindo. Em comparação, quando a gente olha os estados, né? Se São Paulo era o estado que mais acontecia acidente, quando a gente faz isso relacionado à taxa, São Paulo é o estado que tem a taxa. Deixa eu descer um pouquinho aqui. São Paulo é o estado que tem a taxa menor, né? E aí os estados que tem a taxa maior: Roraima, Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia. Vamos tentar procurar esses caras só com número absoluto. Provavelmente eles vão lá para baixo. Então, vamos lá: Amapá, Roraima, Acre, Tocantins e Rondônia aqui, ó. E você vê que eles estão lá para baixão mesmo, né? Então, basicamente para baixo da metade, isso se não for os últimos. Porém, quando a gente vê a quantidade de horas de pessoas que estão trabalhando dentro daquele estado, é muito pequena em comparação com o número de acidentes. Aí, quando a gente faz a taxa vai lá para cima. Então, o que significa isso aqui em Roraima? A cada 1 milhão de horas trabalhadas, né, por toda a população que está trabalhando, acontece 5.662 acidentes, né? Já em São Paulo, que a gente vai pegar o último, embora ele absoluto, ele é o estado que tem mais acidentes, a cada 1 milhão de horas trabalhadas em São Paulo acontece 25 acidentes, né? Você vê que é uma... Quando a gente olha em taxa, e você vê a percepção da análise, né? Se é uma pessoa que vem olhar o número absoluto, falando, nossa, São Paulo é muito perigoso trabalhar em São Paulo, a indústria, as empresas de São Paulo são muito inseguras. Porém, quando a gente transforma isso em taxa, fala, não, para uma quantidade de X de horas trabalhadas, São Paulo é o número que menos tem acidente, né? Então, essa percepção ela é interessante e a gente precisa fazer. Não é só pegar um número absoluto ou pegar um número absoluto de um único mês, né? Ah, vamos pegar aqui, sei lá, né? Ou a gente pega esse período aqui onde teve a crise aqui e fala, não, nossa, o número de acidentes está diminuindo absurdamente. Porém, quando a gente vai ver o número de acidentes nesse período, aí já não é tão absurdo assim, né? Então é isso, pessoal. Então, essa é a análise de acidente e percepções que a gente pode ter aqui, no caso, é uma análise geral do país, de acidentes do país, mas percepções que você pode ter aí na empresa e como que você pode agregar valor, né? Talvez o agregar valor é fazer análise e tomar uma ação bem assertiva, né? Então,
que a gente poderia ver aqui? Números, né? O número de acidentes e o número da taxa de acidentes estão caindo. O local aqui que mais está acontecendo acidente é São Paulo. Porém, quando a gente coloca a taxa nesse número, São Paulo é o lugar que menos acontece acidente. Então, é o lugar proporcionalmente onde tem mais trabalho e tem menos acidente, né? E a gente vai ver aqui, qual que dessa análise, qual que é a atividade que mais tem acidente? É a parte do hospital. Pô, hospital, mas tem a pandemia. Não, mas a pandemia a gente avaliou e não tem impacto na quantidade de acidentes da pandemia. Porém, a gente precisa tomar um certo cuidado e fazer algumas ações relacionadas aos hospitais. Quando a gente olha para os acidentes mais graves, o que aparece? Construção civil e parte de logística, né? Então, e aí as funções e as funções que mais acontece acidente. O cara da logística é o caminhoneiro, então vamos tomar ação pro cara do caminhoneiro. Ou o cara de obra lá, a gente avaliou no detalhe. O caminhoneiro, o pessoal da logística a gente não trouxe num detalhe, mas o pessoal de obra trouxe no detalhe. Coisas que a gente pode ter percepção. Questão do dedo, né? O dedo, ele ele é meio que geral em todas as atividades, principalmente operacionais, a mão, parte da mão e dedo vão se machucar bastante, mas o que a gente tem essa percepção? Pô, dedo é o que mais machuca as pessoas e o agente que causa isso é algum tipo de máquina, ferramenta, equipamento, veículo. Então a gente já tem essa percepção. Então, fazer campanha pro dedo, tomar ações relacionadas à prevenção da mão e, sei lá, fazer ações relacionadas a máquinas. A gente também viu lá na questão de obra que trabalho em altura é uma situação geradora também de acidentes, está entre as mais geradoras. Então vamos fazer alguma coisa relacionada à atividade de trabalho em altura nas empresas, né? Então essas são percepções que a gente teve aqui da análise que a gente vai ter mais assertividade, né? Então, o que é agregar valor nas empresas? Eu ter uma ação assertiva, né? Então, você não ficar fazendo ações aleatórias é, é super importante, tá, pessoal? E aqui eu não tô desdenhando, mas ficar fazendo campanha de setembro amarelo, outubro azul, outubro rosa, novembro azul, é super importante fazer isso, mas só se limitar a isso e não olhar pro que tá machucando as pessoas, né? Essas campanhas nacionais, ela acontece e a gente tem que dar uma certa importância. Porém, quando a gente olha os números, aqui eu tô olhando o número do Brasil inteiro, mas você vai estar olhando o número da sua empresa. É, a gente tem que tentar se preocupar e a empresa, ela tá se preocupando com isso. Então, pô, a gente tá machucando, a gente tá. E aí, vamos pensar numa. Vamos ter uma visão mais do negócio, né? E acho que o pessoal da segurança tem que ter essa visão do negócio. Porra, a gente tá tendo menos produtividade, a empresa tá ganhando menos porque tem pessoas se machucando, porque setores estão parando porque tem pessoas se machucando. E por que essas pessoas estão se machucando? Na onde elas estão se machucando? Né? A empresa está perdendo dinheiro com indenizações, com acidente, com seguro, porque as pessoas estão se machucando. Então, a gente tem que ter uma análise detalhada da nossa empresa, ou tentar ter uma análise detalhada para a empresa ela ter competitividade de mercado, para ela produzir mais, para ela ter mais lucro. Se a gente pega toda essa visão aqui de negócio, né, o profissional de segurança e começa a passar isso para a empresa, porra, a empresa vai ter uma outra visão, né? Não vai ser só o cara que entrega EPI, né? O profissional da segurança não vai ser só o cara que entrega EPI, que é obrigado a empresa a ter, que é um peso na empresa. Não, porra, é o cara que tá trazendo um valor pro negócio. Então, acho que essa percepção. Então, o profissional de segurança quer ganhar mais, quer estar em melhores cargos, quer ser valorizado, quer parar de ficar tendo aquelas brigas, puta, que é irritante com produção, cara, agrega valor. Leva valor para a empresa. Então, a análise aqui é uma forma que eu estou mostrando aqui para a gente agregar valor na empresa, né? E aí tem várias outras formas, automatização de processo, enfim, digitalização de processo, você pode agregar valor. E aqui a gente está fazendo uma análise só de acidentes. A gente pode fazer uma análise de EPI, talvez eu traga aqui uma análise de EPI
porra, como que a empresa vai gastar menos EPI, vai fazer negociação com o fornecedor, enfim. Mas essa é uma análise, pessoal. Então, tem esse estalo aí na cabeça de vocês que a gente da segurança precisa agregar valor nas empresas. Beleza? Então, se curte o vídeo, segue a gente aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ajuda a gente tem um desafio aí para estar aumentando o número de inscritos. Então é isso aí, pessoal. Se gostou, comenta. Se vocês querem ver como que eu fiz aqui esse dashboard, ele é bem simples, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem ver aí como que a gente criou o dashboard, comenta aí se vocês querem. A gente faz um vídeo explicando como que a gente fez ele, beleza? Valeu, um forte abraço, até mais.